Uma reunião foi realizada hoje no Ministério Público do Nordeste. Eu não sei nem se terminou a reunião, porque eu saí de lá, ela estava basicamente começando. E esta reunião foi para que a promotora pública, o doutor Paulo Tavares, eu não sei se ele está de licença, se ele está de férias, eu não consegui conversar com a doutora Suzana Lacerda, mas ela é quem está no lugar dele, ela é quem está acompanhando para tentar saber, para tentar entender o que aconteceu neste final de semana em que nós tivemos problemas graves com a saúde pública em Londrina. Nós tivemos o caso de uma criança que faleceu no hospital universitário e os familiares alegam que faleceu porque não fizeram a cesárea a tempo desta criança. E eu tinha dito que depois fizeram a cesárea e a mãe acabou de me ligar aqui. A avó da criança acabou de me mandar um áudio dizendo que eles vêm dar entrevista para mim, só estão esperando a moça melhorar um pouco para poder me dar uma entrevista contando realmente o que houve lá. Mas diz que deram medicamentos para ela para que ela expulsasse a criança. E a criança teria feito, inclusive, o número 1 e o número 2 na barriga dessa mãe. E ela teria tido, por consequência disso, ela teria tido infecção. E infelizmente, ao invés de sair com uma bebê de 8 meses nos braços, saíram com isso aí, ó, uma certidão de assentamento de natimorto. Isso aí equivale ao atestado de óbito. Só não é atestado de óbito por quê? Porque a pessoa, para ser considerada uma pessoa, ela precisa respirar. Respirou e morreu? Pronto, ela é uma pessoa. Se ela não respirou, ela juridicamente não é considerada uma pessoa. Então não se faz certidão de óbito, faz-se uma certidão de natimorto. Mas basicamente é você, ao invés de levar uma criança que você esperou durante 8 meses, já estava previsto que não seria um parto normal, não era para ser um parto normal, a criança ia nascer prematura. E infelizmente, ao invés de levar essa criança, você leva um caixão para dentro de casa. A reboque desta criança, uma outra foi internada lá, a mãe também grávida de 41 semanas, desesperada. Por quê? Porque veja a cabeça da mãe e a cabeça do pai. Ela foi para a maternidade municipal, responsabilidade aí do Dr. Felipe Machado, foi para a maternidade municipal, na maternidade falaram para ela assim, olha, o caso da senhora tem que ser urgente, tem que ser grave, porque o bebê está muito grande, a criança tem 5 quilos, quase 6 quilos. Pensa num baita do moleque, pensa num moleque grande. E esse parto, ele não vai ser um parto natural, vai ter que ser uma cesárea, e como há um risco para a senhora e para a criança, vocês podem os dois morrer, nós vamos transferir vocês para o HU, que lá eles vão fazer o parto de vocês. Aí chega no HU, num dia não faz, no outro dia não faz, e o desespero foi batendo. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Queriam transferi-la inicialmente para Cornélio Procópio. Aí o marido entrou em contato comigo e falou, Camargo, eu não vou deixar levar minha mulher para Cornélio Procópio, não. Eu não tenho... Ele disse que não tinha dinheiro para ir para lá, pegar carro para ir para Cornélio Procópio, para visitar a mulher lá no hospital, para saber como é que estava a mulher no hospital. Não sei o que fizeram, deram um jeito, e hoje a Vivian Feijó me falou isso lá, ela foi um fator importante e interessante para poder fazer a transferência dessa jovem, porque realmente o HU estava super, hiper lotado. E ela usa super, hiper... mais um outro termo aqui, né? Você vai escutar a entrevista da superintendente. Eu gosto da Vivian Feijó porque ela não tem papas na língua não, tá? Ela fala o que tem que falar e pronto. Ela é assim, ó, ela é concursada, então ela não deve satisfação para governador, ela não deve satisfação para mim, ela não deve satisfação para você. Mas ela fala o que aconteceu lá dentro do hospital universitário. E a situação dentro do HU é uma situação difícil. Difícil, não só para quem está lá precisando e não consegue receber o atendimento, mas para quem está lá trabalhando também, para quem está lá tentando prestar um atendimento e não consegue fazê-lo por falta de condições. O Matheus Lorenzo teve que ser transferido com a mãe, estava na barrigona da mãe ainda, foi transferido para o evangélico. E no evangélico, passaram a faca e tiraram o moleque. Pensa num moleque gueludo, rapaz. O bicho grita que dá gosto de ver. Tá com fome, ele rasga o verbo, viu? Era o que os pais queriam, né? Ouvir esse choro desse moleque. Ouvir o choro dele. E graças a Deus isso aconteceu. Hoje, a superintendente, várias outras pessoas envolvidas com a saúde, mas a superintendente do HU e
o secretário municipal de saúde foram chamados para essa reunião lá no Ministério Público, cara, para poder contar, colocar a promotora ao par do que aconteceu dentro do Hospital Universitário. E eu conversei inicialmente com a própria superintendente do Hospital Universitário. Nós estamos participando aqui na frente do Ministério Público de uma pré-reunião que vai acontecer agora e convocada exatamente para tratar dos problemas que nós temos em saúde. Sim, nós vamos falar hoje especificamente sobre a ginecologia obstetrícia, que Londrina é uma cidade polo, referência na especialidade. O HU motivou esse tema hoje para apresentar os números. Nós atendemos 22 municípios e ainda as outras regionais que têm dificuldade no alto risco. O que acontece é que nas últimas 2 semanas nós tivemos um pico muito importante e não posso dizer que é uma superlotação, é uma mega superlotação com números estrondosos, chegando a 420% de ocupação. Então, um lugar onde tem 6 vagas, nós atingimos 24 pacientes no sábado. Isso coloca em risco a equipe de saúde, coloca em risco as pacientes que realmente precisam estar lá. E lembrando que o HU é uma porta aberta ainda e as pessoas que procuram ficam na espera por 6, 8, 10 horas. E não é isso que a gente preza, né? Estou aqui com o secretário, nós temos dialogado em melhorias para a rede de atenção em saúde. Londrina tem uma rede forte, nós estamos com a maternidade em reforma, né? O secretário falava há pouco da possibilidade de reabertura em breve e o HU não pode responder por uma quantidade de pacientes de grau baixo e moderado que não são pertinentes da rede. Nossa, nesse momento de risco, a gente pede para a população não procurar em procura direta, se não tiver gravidade, ter um entendimento daquelas pessoas que realmente precisam do HU. Então, causa um certo desconforto para o paciente, para os familiares, que nós entendemos, mas também a gente pede a compreensão para a rede de saúde, que está também trabalhando com o esgotamento da sua potencialidade. Na sexta, no sábado e no domingo, ninguém estava descansando ou não estava lá. A transferência daquela paciente, ela foi graças ao desenvolvimento da nossa equipe, num comitê de crise que nós temos, que nos articulamos para dar vazão não só àquela paciente, mas a mais 8 pacientes que foram remanejadas, com a ajuda do secretário, da 17ª Regional, dos hospitais de pequeno porte. Tivemos pacientes que foram para Cambé, para Ibiporã, para Santo Antônio da Platina e para o Hospital Evangélico, que nós tiramos 2 pacientes. Então, assim, esse entendimento da população de quem precisa é difícil, mas nesse momento é necessário. Nós estamos reunidos, envidando esforços macros, além da nossa capacidade, para dar conta dessa demanda. E a reunião hoje é para isso, para que a gente possa traçar novas estratégias e achar um denominador comum que amenize a superlotação. Mágica não existe nesse momento. O nascimento do Matheus Lorenzo foi que ocasionou tudo isso, que trouxe à tona tudo isso. Não foi só o nascimento dele, porque na semana toda nós já estávamos vindo acompanhando a superlotação. Ele é mais um que é vítima dessa superlotação e que felizmente foi bem atendido, a criança nasceu bem, né? Lembrando que o HU é alto risco, então infelizmente óbitos acontecem. É lá que essas gestantes de alto risco também podem acontecer e às vezes se colocam coisas. Então quero dizer que há um hospital engajado na melhoria e na qualificação da assistência, há uma diretoria muito comprometida com a vida dessas pessoas, não só gestantes, e nós mergulhamos neste problema para que nós pudéssemos dar vazão e assegurar 100% de cuidado necessário para essas gestantes. E essa reunião também hoje é para isso, para consolidar essa pactuação. Quando é que a maternidade do Hospital Universitário vai funcionar como maternidade? A maternidade ela tem um prédio pronto, um prédio extremamente humanizado, com uma ambiência e um acolhimento adequado. Usado para Covid durante esse tempo. Foi usado para Covid, teve a sua missão extremamente cumprida no seu propósito e agora a gente aguarda o governo do estado, que eu acredito que vai ser sensível para essa demanda que está posta, no sentido de equiparmos aquilo que ainda falta voltado para a especialidade. Nós vamos ter que montar 2 salas de centro cirúrgico próprio. Nós temos que lembrar que hoje a nossa obstetrícia, ela disputa sala cirúrgica com o trauma e com a cirurgia geral. Na maternidade nova, nós vamos ter um grupo específico e exclusivo. Então, há uma perspectiva de melhoria num momento onde a gente carece, né, de espaços a maior para atendimento qualificado. Quantos leitos nessa maternidade nova? Nós vamos sair de 19 leitos e vamos num total, entre UTI neonatal e UCI neonatal, praticamente em torno de 70 leitos. Vai ser um avanço significativo.